Gente, promoções são tentadoras. Saiu gastando tudo, pendurando no cartão e não pensou, e lá se foi o 13º. E aí, passada aí a euforia do consumismo, o que vem depois? Aliás, o que deveria vir antes? O planejamento. Isso vale para todos. Calma, temos aí a parcela do 13º para a gente se organizar mais um pouco, entender sobre os direitos, com esse dinheiro a mais de fim de ano. Eu converso aqui com o economista e professor da Universidade Federal do Maranhão, Felipe de Holanda. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Guará, professor. Prazer. Obrigado, o prazer é meu. Bom, 13º, dinheiro a mais na conta, tentações, descontos, festas de fim de ano. Para quem está meio aí desorientado, perdido com o que fazer com esse dinheiro, qual é a primeira indicação? Sair comprando tudo, poupar? Olha, a palavrinha que você disse há pouco é fundamental, planejamento, né? A gente sabe que o 13º, na verdade, ele tem 3 usos possíveis que a gente deve contemplar. Um deles é pagar dívidas que a gente já tem, principalmente aquelas que têm taxa de juros mais alta, como, por exemplo, dívida de cartão de crédito parcelado, dívida de cheque especial, coisas assim, né? Uma segunda utilização, a gente deve lembrar que tem uma concentração de contas no começo do ano, né? Impostos, né? IPVA, matrícula escolar para quem tem filhos em idade escolar, uniforme, né? Então, às vezes é bom deixar um pouquinho dele para fazer frente às despesas do final do ano, né? E a terceira, né, é ser feliz, né? É pagar as festinhas de fim de ano, as viagens, os presentes, não é verdade? Mas aí, nesse momento, eu acho que a palavra planejamento deve contar bastante, né? Bom, 3 perguntas importantes. Primeira, eu preciso mesmo disso que eu estou querendo comprar? A segunda é, eu posso pagar? E a terceira, tem que ser hoje, né? Porque muitas vezes a gente aproveita dessas promoções e assume, compra uma série de coisas, compra por impulso, e não, eu vou parcelar 4 vezes, 6 vezes, 10 vezes no cartão, mas às vezes a gente esquece que tem outros parcelamentos, outras contas que a gente já tem, e aí a gente pode se aproximar e até ultrapassar daquele limite de endividamento, normalmente 25%, 30%. Acima disso, se você tiver com dívidas que consumam mais do que 30% daquilo que você ganha, você pode entrar numa situação financeira desequilibrada, né? Aproveitar aqui a sua presença como economista também, professor, o que é indicado hoje na situação atual do país? Poupar para comprar à vista, no débito, ou fazer o parcelamento? Olha, em geral, comprando à vista, quando a gente consegue ter um desconto, dizer assim, olha, eu estou pagando à vista, você me dá desconto, costuma ser vantajoso. Nem sempre é possível fazer isso, né? E aí, às vezes é importante parcelar sem entrada, parcelar sem juros. Muitas vezes o juro está embutido já no preço à vista e a gente não sabe, né? Eu acho que tem que se planejar, tem que ver o que você pode assumir em termos de endividamento e procurar, claro, sempre ter... comprar as coisas o máximo possível, comprar as coisas à vista, porque o desconto é maior, né? Existe uma brincadeira aí entre as pessoas sobre o pagamento de dívidas. Hoje eu vou pegar todas as minhas dívidas, jogar para o alto, o que eu conseguir segurar eu vou pagar. Então muita gente tem esse tipo de brincadeira. Se a pessoa está endividada, tem ali diversas contas, são contas diferentes, qual é o critério de seleção com esse dinheiro a mais para pagar a conta? Qual a conta escolher? Olha, a dívida? Em geral, é pagar a dívida que tem a taxa de juros mais alta. Por exemplo, cartão de crédito. Muita gente parcela o cartão de crédito, isso não tem problema nenhum, mas muitas pessoas entram no rotativo do cartão de crédito. Isso não faz nenhum sentido, porque é das taxas de juros mais caras que tem. Tipo assim, 10%, 11% ao mês, que chega a 250% ao ano. Ou seja, se você estiver sempre endividado no cartão de crédito, em um ano você vai pagar 3 vezes aquele financiamento que você pegou. Não faz sentido. O cartão de crédito é um instrumento para você postergar o pagamento. Mas quando chegar na data do vencimento do cartão, pague totalmente aquilo que deve ser. Não entre no rotativo.
Mesma coisa com cheque especial, né? Então, quando a gente está escolhendo as dívidas, claro, a gente tem que respeitar aquelas dívidas que podem ter uma execução, como, por exemplo, você deixou de pagar a conta de luz, né? Em algum momento você vai ter um problema sério. Consequências bem drásticas. Consequências drásticas, a escola das crianças, você vai ter um problema ali sério, né? Mas, em geral, é o seguinte, faça ali uma planilha, ou no computador, ou mesmo na mão, e veja a dívida que eu tenho, a consequência, claro, do atraso da dívida, mas aquela que tem a taxa de juros mais alta, né? E muitas vezes você pode trocar de dívida, né? Você tem uma determinada dívida, se você tiver acesso a crédito, por exemplo, um consignado, o que é o consignado? É aquele empréstimo que está vinculado, que tem como garantia o recebimento do seu salário. Esses empréstimos hoje você consegue fazer com taxa de juros de 1% ao mês. Né? Enquanto que tem dívidas aí, por exemplo, do CDC, do crédito direto ao consumidor, que às vezes você chega a 4%, 5%, 6% ao mês. Né? Então faz sentido você pegar um consignado, se você tiver margem, pagar aquela outra dívida e ficar com um serviço muito menor, que vai dar uma taxa, uma prestação bem menor, né? Vale a pena, portanto, hierarquizar as dívidas e ver aquelas que têm a taxa de juros maior, e se você tiver acesso a crédito com taxa de juros menor, como por exemplo o consignado, vale a pena você tomar um empréstimo para pagar aquele empréstimo que é mais caro. São vários critérios aí na hora de selecionar a dívida. Bom, e para quem ainda pensa em guardar, está pensando no começo do ano, as dívidas, como o senhor falou, IPVA, matrícula escolar, livros para quem tem filhos, essas responsabilidades, IPTU. Para quem está pensando em guardar na poupança ainda é um bom negócio? Olha, a poupança está pagando pouquíssimo, né? Na verdade, você tem algumas aplicações financeiras que são superiores, né? Mesmo a renda fixa, que a gente diz, esses fundos de renda fixa, hoje estão pagando muito pouco, porque a taxa de juros básica da economia, aquela que a gente chama de over Selic, ela está baixíssima, ela está indo para 4,5% ao ano, né? Está em 5%, indo para 4,5% ao ano. É muito pouco, né? Então, agora depende de qual que é o seu horizonte. Se você vai precisar do dinheiro daqui a 2, 3 meses, então vale a pena ir na poupança mesmo, né? Que tem um rendimento pequeno, mas tem algum rendimento. Agora, se você vai poder ficar um tempo a mais com dinheiro, vale a pena ir até o teu banco, conversar com o teu gerente, né? E perguntar quais são as opções que tem para que você possa ter um rendimento um pouquinho melhor. Bom, é um assunto aí que rende muita conversa, um bate-papo ainda mais extenso. Eu agradeço a sua presença aqui, viu, professor? E o espaço continua aberto, porque é um assunto que a gente sempre vai ter o que falar, né? Eu que agradeço a oportunidade. Estou sempre à disposição. Obrigada, boa noite, bom fim de semana. Obrigado.